e eu também tive ok. a Está tela. aparecendo agora. Está aparecendo, Leonardo. Certo. Mas, ok, está aparecendo só a apresentação, né? Sim. Uhum. Então, eu vou iniciar. Certo. Oi, boa tarde Sim. a todos. Meu nome é Leonardo e hoje apresento o meu projeto de fim de curso, que trata do desenvolvimento da aplicação SCADA para a integração da estação a um centro de controle. Em sua agenda, ela inicia-se com a introdução, contextualizando a situação em que o projeto se insere, a ferramenta utilizada na solução e os objetivos envolvidos. A contextualização teórica resume os conceitos fundamentais acerca da integração. O desenvolvimento foca na resolução das etapas dentro do software utilizado. Em seguida, os resultados são apresentados e as considerações finais tratam dos pontos relevantes do que foi realizado e o que pode ser explorado em projetos similares. Portanto, dentro do curso de Engenharia de Controle e Automação, abrange diversas áreas, tais como informática, mecânica, eletrônica e elétrica. Esse projeto vem de uma demanda da área elétrica, no contexto de eletrotécnica, que usa uma ferramenta de automação chamada SCADA para atuar sobre o sistema de transmissão de energia elétrica por meio de uma subestação. O objetivo geral é conectar a sala de comando da subestação ao centro de controle da empresa, utilizando um software SCADA. Os objetivos específicos envolvidos foram habilitar a comunicação entre os dois lados, definir os alarmes operacionais, gerar histórico operacional e montar as interfaces homem-máquinas. Na contextualização teórica, a abreviação SCADA vem de Supervisory Control and Data Acquisition, que é uma ferramenta que busca eficiência de operação, confiabilidade e redução nos custos. Um exemplo de aplicação dessa ferramenta nessa área seria a supervisão de tensões, correntes e potências em linhas de transmissão, controle de equipamentos tais como disjuntores, chaves seccionadoras e aerogeradores, e aquisição de dados de sensores eletrônicos envolvidos com a operação de uma subestação. A ferramenta SCADA, também denominado sistema, contém elementos de hardware e software. O projeto foca nas soluções das ferramentas da Ellipse 3, da fabricante nacional Ellipse Software. O protocolo de comunicação define as regras define regras entre dois sistemas diferentes para que eles possam se conversar e se entenderem. O protocolo utilizado entre o centro de controle e o SCADA da subestação foi criado pela Comissão de Eletrotécnica Internacional e chama-se IEC 60870-5, referindo-se à quinta parte, que é direcionado a aplicações SCADAs de sistemas elétricos. Essa quinta parte possui diversos documentos que detalham esse protocolo e, dentre esses documentos, é importante ressaltar dois. O IEC 60870-5-101, que trata do padrão para supervisão e telecomando de sistemas de potência, e o IEC 60.870-5-104, que é uma extensão do IEC 101, com modificações nos serviços das camadas física, link, rede e transporte para suportar o padrão TCP/IP de rede, e é o protocolo utilizado nesse projeto. A energia elétrica, ela flui por diversas subestações em diferentes níveis de tensão entre a planta elétrica geradora e os consumidores. Uma subestação de transmissão, ela entra conectando duas linhas de transmissão para permitir a transferência de energias em determinadas distâncias.
Os principais elementos envolvidos dessa subestação que aparecem nas interfaces são disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores e linhas, cujos símbolos estão abaixo de seus nomes. Os diagramas do tipo unifilar usam esses símbolos para mostrar de forma simplificada o arranjo de equipamentos e facilitar o entendimento de um projeto elétrico. Na figura 2, trago o diagrama unifilar elementar de uma subestação do tipo transmissão. Nesse diagrama unifilar, quando os equipamentos, chaves seccionadoras e disjuntores estão fechados e o transformador em operação, a energia que vem na linha de transmissão A em um nível de tensão 1 chega no transformador, ele transforma o nível de tensão 1 para o nível de tensão 2 e a energia segue pela linha de transmissão B nesse nível de tensão. Além desses equipamentos físicos, há uma vasto base de dados envolvidos com a operação deles e também dos transdutores envolvidos na subestação. Esses dados, eles são carregados, reunidos em uma lista de pontos e escadas, como exemplifica a figura 3. O que se espera do desenvolvimento é criar, então, dentro desse software da Ellipse 3, os objetos que estão na imagem, a fim de cumprir os objetivos específicos. O objeto de driver, o primeiro, por exemplo, pode ser relacionado com a comunicação entre os dois lados. Os objetos de alarmes e eventos 2 e 3, com a definição de alarmes. Na pasta histórico, contém dados para geração de histórico, e os 5 e os 6 dados de telas estão fortemente relacionados com a montagem das interfaces homem-máquinas. O driver, então, a primeira etapa de desenvolvimento, permite a comunicação entre os servidores de aquisição de dados. Este também é a etapa que mais demanda análise e interpretação, pois ela é construída a partir da base de dados da lista de pontos e escadas. Por outro lado, ela também é a etapa que mais é rica no entendimento do funcionamento da subestação e das particularidades da mesma. Então, para realizar a primeira etapa de desenvolvimento, interpreta-se a lista de pontos, a base de pontos acerca do projeto e divide-se da melhor maneira possível que se espelhe como estão as divisões nos painéis de campo. Então, as divisões são feitas com as estruturações de pastas. Em seguida, preenche-se essas pastas com os tags, que são as nossas variáveis computacionais que representam as variáveis de campo. Renomeia-se esses tags de acordo com os dados da lista de pontos e escadas para associar um determinado ponto. E, por último, configura-se de acordo com o protocolo utilizado. A tabela que eu trouxe resume os parâmetros utilizados no projeto com os parâmetros do protocolo IEC-104. E na última imagem da segunda coluna, a aplicação desse parâmetro nos quatro tags criados. Uma vez preenchido a base de dados no software SCADA, pode-se condicionar esses tags de forma a querer detectar ocorrências reais e monitorá-los como alarmes ou eventos. O processo de desenvolvimento dessa etapa é similar ao driver e começa com a estruturação das pastas de alarmes, preenche-se os objetos de alarmes digitais, renomeia-se para associar um determinado tag e configura. O exemplo de configuração que eu trouxe é a mensagem de proteção 27, que está atuado do disjuntor 1 da subestação ID. Essa mensagem, ela aparece quando o endereço do tag é similar à condição especificada dentro do software. Então, para fazer isso, se pega o endereço do tag, usa a expressão .value e iguala a um número x, e quando esse endereço do tag
o valor desse endereço do tag for igual ao X, retorna true e exibe o alarme exemplificado na segunda coluna da etapa 4 de configuração. Também é de extrema importância o armazenamento desses dados operacionais, a fim de tomar decisões futuras, a fim de analisar esses dados futuramente e para tomar de decisões. Dentro da pasta histórico da figura contém objetos de históricos e clicando 2 vezes sobre ele, abre-se uma outra janela na área de trabalho do software utilizado contendo os campos. Os processos de desenvolvimento dessa etapa, então, começa com a criação dos objetos históricos, renomeia-se esse objeto para identificar um grupo de campos, abre esse objeto e incorpora, cria-se campos dentro de objetos históricos. A primeira etapa, então, cria-se um campo com nome que é criado com um nome genérico, renomeia-se o nome para identificar um dado, que no caso o exemplo traz medidas como potência ativa, frequência, tensão. Configura-se o tipo desse dado, que foram, no caso, configurados como double, e associa-se com o tag da variável em campo. Feito isso, a última etapa é abrir as configurações do objeto histórico e clicar no botão de gerar tabela, que resulta em uma nova tabela dentro do banco de dados. Os dados desse slides referem-se a variáveis de execução interna do sistema e são objetos de estruturação de dados que visam desempenhar funções específicas. Por exemplo, os objetos de comando estruturam dados para comandar equipamentos. Os objetos de proteções estruturam dados para lidar com os relés de proteções e sistemas de proteções. Os objetos de medidas reúnem diversas medidas para serem exibidas em uma janela de medição. Como eles funcionam? O driver alimenta com o tag esses tipos de objeto, os objetos processam internamente e geram como saída esse dado tratado, que alimentam as telas. Além desses objetos alimentando as telas, o driver também pode alimentar diretamente as telas, assim como os objetos de alarmes e os dados do banco de dados. As telas foram divididas em 3 grandes conjuntos. O primeiro, que trata das telas de medições e comunicações, caracterizam-se pela geração de dados dentro de um gráfico e foi classificada como as telas gráficas. As telas do tipo proteções lidam com o sistema de proteções do sistema. E o último conjunto de telas do tipo unifilares representam graficamente o fluxo de energia com base nos diagramas unifilares. Para cada símbolo do diagrama unifilar, então tem a representação dentro da biblioteca utilizada na empresa, como demonstram ali as figuras no nó, linha, seccionadora, disjuntor e transformador. Já nos resultados, a tela de medições, essa tela de medições contém as variáveis do transformador e das barras de 500 kV, e ela é montada, então, inserindo um objeto gráfico dentro dessa tela, configura-se a aparência e a legenda dela, em seguida, no canto direito, posiciona-se as caixas de seleções e configura-se com os seus respectivos tags para serem exibidos em tela. Então, o operador, quando quer buscar histórico de algum determinado de medida, ele vai até a caixa de seleções, seleciona a medida que ele quer, essa medida ela é exibida dentro do gráfico e, simultaneamente, a legenda mostra os detalhes dessas curvas. Com um princípio de desenvolvimento similar às telas de medições, a tela de comunicação é uma adaptação para as variáveis de comunicação. Nessa tela, eu trouxe na curva de baixo o status do ping com o servidor da subestação para identificar se há ping,
E na curva de cima está exibida o status do serviço de camada física, que em 2 indica que ela está conectada. Na lista de proteções, esse tipo de tela monta-se agrupando proteções em um determinado grupo, identifica esse grupo e no cabeçalho de cada bloco e repete-se essa lógica para o restante das proteções. Então, montam-se vários blocos e preenche-se as telas com esses blocos até o término das proteções. Essa tela específica, ela oferece um panorama geral de cada proteção em um formato de blocos com LEDs. Então, quando acontece de uma proteção atuar, os LEDs acendem, o operador identifica esse LED aceso, toma uma determinada ação e depois limpa, apaga esse LED clicando no botão apagar, limpar painel. Essa tela, então, traz as proteções do transformador, das duas barras de 500 kV e um conjunto de disjuntores. A tela unifilar é montada com base nos diagramas unifilares. Essa tela em específico é um resumo com os principais elementos das seções de 500 kV e 138 kV da subestação. Fazendo uma analogia com o diagrama unifilar apresentado na contextualização teórica, está com uma seccionadora fechada do lado de 500 kV. O condutor ele está energizado. Nesse tipo de tela, condutores, linhas coloridas representam que há tensão e em branco que não há tensão. Então, a energia flui e tem uma tensão de 500 kV até o transformador. O transformador transforma essa energia para a tensão de 138 kV, que é representado pelo cinza claro, e continua o seu fluxo até se espalhar por 4 linhas de transmissão. Então, essa subestação específica conecta uma linha de transmissão de 500 kV a 4 linhas de transmissão de 138 kV. Quando um operador quer operar algum equipamento, como por exemplo no disjuntor, pode-se clicar em cima do símbolo do disjuntor, que abre uma janela, e o ato de abrir, então, nesse caso, se dá clicando no botão de abrir e confirmando essa abertura pelo botão confirmar. As anomalias da subestação, então, no caso, são exibidas nas telas de alarmes quando detectado uma ocorrência. Nesse caso, estava registrado no momento do print 2 alarmes dessa subestação. Porém, quando há mais, pode-se utilizar o filtro de alarmes por severidades, que facilita a detecção dos alarmes por severidade. Se tratando dos detalhes dos alarmes, a primeira coluna indica a data e hora no local do projeto, que pode ser diferente do local do centro de controle. A segunda coluna, área, mostra o endereço do objeto de alarme para facilitar a identificação do projeto. Na coluna do meio, descrição, informa os detalhes do alarme. A coluna envolvido com a atuação com esse alarme. E na última coluna, a data e hora no centro de controle. Ao final, foram adicionadas 11 novas interfaces homem-máquinas ao centro de controle. A aplicação foi executada no servidor de controle, funcionalidades vitais testadas e validadas. A conectividade pode ser validada, então, pela tela de comunicação, onde no print que eu trouxe, o ping com o servidor em 1 e
E a camada física em 2 valida que os servidores estão conectados. Os alarmes, quando a tela de alarmes detecta esses alarmes específicos. O histórico com o carregamento dos detalhes da curva das últimas 24 horas. Então, quando se clica na caixa de seleção, automaticamente se puxa as informações das últimas 24 horas daquela medida escolhida. E com as telas de proteções unifilar dos prints em operação, a validação do restante das interfaces em homem-máquinas. Com todos esses itens, pode-se considerar que a integração foi realizada com sucesso ao centro de controle, ficando para trabalhos futuros, explorar as outras ferramentas que o SCADA pode oferecer, tais como a geração de relatórios. Agradeço ao orientador Felipe, supervisor Gabriel, o presidente da banca Ricardo Rabelo e o Marcelo, também aqui presente, o avaliador Lázaro, pela disposição na participação e pelo tempo dedicado. Agradeço também aos meus amigos que contribuíram de alguma forma na execução desse trabalho e aqueles aqui presentes. Registro aqui o meu muitíssimo obrigado a todos vocês.